Olá, mulheres como Isabel, tudo bem com vocês? Graça e paz. Quero pedir perdão para algumas aqui que estão mandando mensagem para mim no WhatsApp. Ontem encontrei algumas mulheres lá no Instituto Marias, me perguntaram sobre o devocional. Eu digo, gente, nós não deixamos o devocional, é porque realmente eu estava com uma semana com muitas atividades. Meu marido está de férias. Eu não sei se é só na minha casa, mas se na casa de vocês alguém se identifica. Meu marido está em casa de férias, aí mudou bastante a rotina, o trabalho, tudo. E realmente bastante trabalho, bastante coisa na clínica, bastante atendimento fora. E também essa semana é uma semana onde a gente teve aulas, né? Foi minha semana de dar aula no Instituto Marias e foram 5 turmas, 5 aulas. Então, assim, gente, estava realmente, assim, com muito, assim, muito feliz, mas também com muita coisa. Mas que bom que você está aqui. Nós vamos dar continuidade, então, no nosso devocional Mulheres como Isabel. E hoje eu quero falar com você a respeito de posicionamento espiritual. Quero falar com você a respeito de santificação. Porque a santificação é algo fundamental para uma mulher que busca, né, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que também é uma mulher que edifica o seu lar, a sua casa. E a santificação, querida, não é uma fraqueza. A santificação, ela é um posicionamento espiritual. Então, quando nós olhamos, né, para Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6, e nós olhamos também para Efésios, capítulo 6, verso 11, nós vemos que lá em Lucas, a palavra fala que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus. Eles viviam de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Em Efésios 6, 11, nós vemos a palavra de Deus nos falando sobre estarmos revestidos, sobre revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso é importante para nós, porque a mulher, né, uma mulher como Isabel, né, nós entendemos assim, existe uma identidade. Uma mulher como Isabel, ela é uma mulher que é aprovada por Deus em caráter. Quando nós olhamos para a história de Isabel, Isabel não era apenas uma mulher estéril que recebeu um grande milagre, não. Ela foi uma mulher aprovada por Deus em caráter. Então, ela representa a mulher que vive em integridade, mesmo em silêncio, uma mulher que permanece fiel, mesmo sem respostas imediatas, e eu vejo isso assim, como muitas mulheres que querem respostas muito imediatas, que querem respostas assim rápidas, e nós precisamos entender que precisamos nos manter fiel ao Senhor, mesmo quando as respostas não vêm de forma imediata. Também entender que uma mulher como Isabel é a mulher que sustenta o ambiente espiritual da casa. Sim, nós podemos, somos mulheres que edificamos a nossa casa, edificamos o nosso lar, nós mantemos essa atmosfera espiritual. E nós somos muito atacadas também, existem muitos ataques espirituais nas mulheres, focado nas mulheres, para trazer desestabilidade para o lar. Então, a santificação que eu quero trazer para você não é perfeição. Santificação é uma vida alinhada com Deus e um coração tratável. E como isso é importante, minhas irmãs, termos um coração tratável, porque o que eu vejo muito, assim, ó, e é algo às vezes triste da gente ver as pessoas que elas têm um chamado de Deus, mas elas não têm um coração ensinável, são endurecidas, não aceitam confronto, e na verdade, assim, ó, só vai ter transformação nas nossas vidas com aquilo que nos confronta, os enfrentamentos são necessários, né? Então, assim, uma vida alinhada, um coração tratável com Deus é muito importante. Então, o que que significa a santificação, né, realmente? A santificação não é você ter uma aparência de espiritual, não é você ter um monte de regras externas que você precisa cumprir, é uma vida sem erros, não, porque você vai errar, nós vamos ter erros, mas a santificação é você não esconder os seus pecados. Convido você a nota, Salmo 32, versículo 3 e 5, você vai ver que nós precisamos viver em arrependimento constante, buscando a conversão da nossa alma de forma constante. Nós precisamos ter uma vida, né, de nos arrepender, não querer ficar em pecados, ter um coração quebrantado, né? Salmo 51, 17 nos fala sobre isso. E também, queridas, vejam só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra fala, sede santos, porque eu sou
santo, aleluia. Olha que palavra incrível, sede santos. Uma mulher que se santifica, ela não negocia com o oculto. Uma mulher que se santifica, não negocia com as trevas. Uma mulher que se santifica, não negocia limites, valores, né, que são estabelecidos pelo próprio Senhor. Então, nós precisamos olhar para isso. Então, você como uma mulher como Isabel, que cuida da sua casa, do seu marido, você que trabalha, você que tem ministério, nós precisamos estar em constância na santificação. Porque existe uma realidade espiritual dentro do nosso lar. A palavra fala em Provérbios 14:1 que quem é que edifica a casa? Às vezes algumas mulheres querem passar o cajado da edificação do lar para o homem, como se o homem fosse responsável de muitas coisas. E, na verdade, nós mulheres somos responsáveis só com situações de com guerras que são invisíveis, que são espirituais. E por isso que lá em Efésios 6:12 fala que nós não lutamos contra carne e sangue. Então, isso explica que existem conflitos, muitas vezes repetitivos, né, no casamento, às vezes um desânimo sem um motivo aparente, uma opressão emocional constante. Essas questões não é contra carne e sangue, mas são questões espirituais. E para nós vencermos essas lutas, né, vencermos essas coisas, nós precisamos de santificação, precisamos de uma vida com Deus, estarmos revestida de armadura espiritual. Existe um posicionamento diário. Efésios 6, versículo 3 e 17, a palavra fala: uma mulher como Isabel precisa estar revestida de verdade, de justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra. Esse é um revestimento que você precisa ter. Então, o que é a verdade? Quando você rejeita mentiras, quando você não faz parceria com aquilo que é engano, com aquilo que é manipulação, com tudo aquilo que é mentira, porque a palavra fala que o pai da mentira é Satanás. Então, uma mulher como Isabel tem verdade na sua vida, não faz parceria com mentira. Justiça é você viver alinhada com a justiça de Deus. Você vive em alinhamento, sem culpas, mas buscando sempre a justiça de Deus. O evangelho da paz, você sempre vai responder com sabedoria, vai buscar não ser reativa. Isso é uma dor para muitas de nós. E eu falo para vocês que eu busco, eu oro muito o Senhor nessa questão do discernimento, da mansidão, porque eu tenho um temperamento, assim, colérico, e eu não estou colocando a culpa no meu temperamento, porque eu entendo que o temperamento, ele é um presente de Deus para nós, mas nós precisamos buscar a sabedoria no falar, porque muitas vezes, muitas guerras, né, são acaloradas dentro, muitas discussões acaloradas dentro de casa, às vezes, porque somos reativas, nós agimos de forma reativa, e isso é muito ruim, né? A fé, os pensamentos maus que vêm de medo, de acusação, muitas vezes nós vamos nos blindar, vamos rejeitar isso através da fé e com a palavra do Senhor. A salvação, o capacete da salvação, nós precisamos saber ter sempre em mente a salvação, a alegria da salvação, saber de onde o Senhor nos resgatou, que somos salvas em Cristo pela fé, é um dom de Deus, não é por obras, não é sobre nada que nós possamos fazer, amém? Então é importante sempre termos a salvação. Palavra, nós precisamos da palavra, porque a palavra de Deus é a palavra. É através da palavra que nós vamos confrontar o nosso inimigo, que nós vamos derrubar fortalezas. Foi através da palavra que o Senhor Jesus permaneceu, venceu quando foi tentado no deserto. Então, a santificação, ela nos mantém, vamos dizer assim, ó, nos mantém protegidas, porque é a nossa armadura. A santificação mantém essa armadura da verdade, da justiça, da fé, da salvação, das sandálias do evangelho da paz, a espada, né, do Espírito, da palavra. Nós precisamos disso.
disso, porque esse revestimento, essa santificação vai nos levar a estar constantemente revestida da armadura de Deus. Então, existem situações reais, aplicações práticas para o nosso dia. Por exemplo, às vezes uma situação de conflito dentro do casamento, né? Eu não sei vocês, mas eu já tive conflitos, né, dentro do meu casamento e acredito que posso vir a ter muitos ainda, mas porque, né, vai ter conflitos, nós não somos pessoas iguais, mas nós precisamos aprender a lidar com isso, né, para que isso não ganhe uma proporção que nos leve para um caminho, assim, de morte, né, de quebra de aliança. Isso é muito doloroso, isso afeta o casal, afeta os filhos, as pessoas, o ministério, então é muito ruim. Então, por exemplo, assim, dentro dessa questão desse devocional, sempre busque responder num tom, a sua voz, num tom, assim, amistoso, né? Porque muitas vezes, quando vem um conflito, o que que acontece? Muitas vezes o homem ou a mulher sentem vontade de responder sempre no mesmo tom. E às vezes isso revela um orgulho, né? Orgulho de não diminuir, orgulho de não querer, assim, silenciar, de ceder primeiro, de renunciar. Então, assim, uma dica: silenciar antes de reagir, orar antes de falar. Quantas situações eu teria evitado no meu lar se eu tivesse silenciado, se eu tivesse orado antes? E, assim, uma pergunta que é importante: isso edifica ou isso destrói? Porque muitas vezes nós falamos coisas em momentos de raiva, num momento de conflito, que são palavras que geram destruição e morte, que geram dor, e nós precisamos lembrar, se não está edificando, então eu estou fora do meu papel de uma mulher sábia que edifica, né? Provérbios 15 fala que a resposta branda desvia o furor, e precisamos muito aprender isso, muito, muito. Pensamentos de acusação, quantas vezes temos pensamentos de que nós não somos boas o suficiente, quantos pensamentos vêm muitas vezes que nós falhamos como esposa, como mãe. Eu já vivi isso, muitos dardos, muitos pensamentos de que não fui boa como esposa, não fui boa como mãe, não fui boa como filha. E nós precisamos, na verdade, identificar essa voz. E quando você identifica a voz da acusação, você vai diferenciar. É a acusação? Então, a voz, se é uma acusação, não vem de Deus, porque a voz de Deus nunca vai trazer uma voz de acusação para te diminuir, para te entristecer. A voz que vem do Pai sempre vai ser para te exortar, para te corrigir, para te alinhar, mas também vai trazer consolo para que você persevere, você continue, para que você arrependa. E sempre declare a verdade. Romanos 8:1 fala: agora, pois, nenhuma condenação há. Amém. Sempre declare a palavra do Senhor. Existem também situações de pecados ocultos, né? Às vezes pecados ocultos podem ser ressentimento, inveja, o orgulho, né? Porque é muito fácil quando nós olhamos, né, para um pecado, a pessoa está bebendo, está fumando, está prostituindo, mas e a inveja? O orgulho, a soberba, o ressentimento, que são coisas internas e que as pessoas muitas vezes não enxergam. Mas a pessoa sabe que está ali dentro, e Deus sabe, e o inimigo também sabe. E às vezes a mulher, ela finge que está tudo bem, mas por dentro ela está contaminada, por dentro ela está quebrada, existe uma dor ali. Então, quando você identificar, nossa, eu senti inveja, eu senti orgulho, eu senti ressentimento, eu senti ciúmes, confesse isso imediatamente. Confesse a Deus. Dê nome sem maquiar. Porque muitas vezes a gente quer se justificar, a gente quer levantar uma maquiagem para o pecado. Não faça isso, dê nome. Senhor, eu invejei. Senhor, eu menti, eu enganei. Eu falei apenas do meu marido, não falei de mim. Eu fiquei ressentida, isso foi orgulho. Dê nome. Porque quando você confessa, você se arrepende, você quebra o ciclo da dor, né? O arrependimento genuíno tem esse poder de quebrar ciclos repetitivos, né? Provérbios 28:13 fala que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. E isso talvez nos responda por que algumas pessoas têm dificuldade de prosperar, porque muitas vezes estão encobrindo pensamentos, ressentimentos, mágoas, dores, pecados ocultos, e isso rouba a prosperidade da pessoa, né? Nós vemos também situações que muitas mulheres enfrentam dentro de casa, o cansaço espiritual. Às vezes você ora, mas você sente que não tem força para lutar,
que você precisa fazer? Sempre voltar para o lugar secreto. Lembra do começo do nosso devocional? Mesmo sem sentir, mesmo que você não tenha vontade, volte para o lugar secreto. Seja constante na sua intimidade com Deus. E ser constante não tem a ver com você ser emocional, com você sentir de fazer o seu tempo de oração. Não, não. É constância, é decisão mesmo. Então, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra, né? A palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E se você estiver constantemente se alimentando da palavra, você vai ter suas forças renovadas, amém? Então, nós temos aí uma verdade profunda na santificação, que você buscar uma vida de santificação não é fraqueza, ao contrário. Às vezes o mundo diz, o sistema do mundo, os nossos inimigos, vamos dizer assim, espirituais, vozes da maldade, vão dizer que, que a gente tem que se proteger, que a gente tem que reagir, que a gente tem que endurecer, que a gente tem que ser forte sempre. E, na verdade, o que Deus fala para nós? Ele nos chama a rendição. O Espírito Santo nos chama a sermos mulheres rendidas, alinhadas e que se santificam. A palavra fala que o poder do Pai, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. Então, a santificação não é você viver uma vida de passividade, não participar de nada, não fazer nada, não. A santificação é você buscar o domínio próprio, você buscar, né, desenvolver sua autoridade espiritual, estar revestida de armadura de Deus, é você desenvolver maturidade, é você crescer, amém? Então, é muito importante, assim, ó, e eu te convido a declarar profeticamente, eu sou uma mulher como Isabel, eu escolho viver em santificação, eu não escondo o que precisa ser tratado, eu sou a intercessora da minha casa, eu estou revestida da armadura de Deus, eu não sou fraca, eu sou posicionada, a minha vida espiritual sustenta o ambiente ao meu redor, declare isso. E existe, assim, ó, quero deixar para você também um desafio prático, né? 7 dias, né? Hoje é dia 20, vai vir o final de semana, faça isso até semana que vem, né? Separe 10 minutos para o teu lugar secreto, peça para o Espírito Santo revelar para você se tem áreas ocultas, se tem algo que está oculto na tua vida. Aquilo que ele identificar, confesse, seja rápida nisso, em buscar arrependimento, e confessar. Declare durante todo o teu dia, pelo menos um versículo por dia, pratique, né? E isso, sempre busque ter atitudes de domínio próprio, isso pode salvar tua casa, salvar teu casamento, amém? Em nome do Senhor Jesus, querida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa, assim, ó, entender como é importante a santificação, como é importante você decidir confessar os seus pecados, as suas transgressões, você ser vulnerável e não se esconder, não levantar comportamentos para se esconder, mas que você possa, em nome de Jesus, né, ter uma vida de santidade, confessando, prosperando, caminhando em Deus, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, e nós estaremos de volta com os nossos devocionais, é que realmente tem muitas atividades acontecendo, agora já vem final de semana que vem eu viajo, né, eu estarei na Jucum, em Curitiba, na base de Almirante Tamandaré, nós vamos estar lá numa reunião de conselheiras, pastoras e líderes, é uma escola para aconselhamento para mulheres. Eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa para a escola do Levantando Coroas, mas eu vou fazer o possível, né, para colocar os devocionais para nós aqui, amém? Em nome de Jesus, siga firme, para a glória do Senhor, que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, está aqui cada mulher, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse canal de bênção. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por cada mulher que mandou mensagem, cada mulher que sentiu falta do devocional, Senhor. Eu agradeço por isso, Pai. E eu venho te pedir, Senhor, que essas mulheres que estão gerando no secreto, essas mulheres que estão buscando uma vida de oração, de serem justas na tua presença, Senhor, entendam o poder da santificação, de confessar os seus maus caminhos, os seus pecados, Pai, de se arrepender na tua presença, para receber o teu perdão, e também para confessar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para o seu pastor, sua pastora, Senhor, para uma irmã, para o seu marido, Pai, para que possam orar e serem curadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque terá momentos, Pai, que as forças da maldade vão colidir conosco. Nós teremos que estar posicionadas, firmes, e eu oro em nome de Jesus, que essa mulher entenda isso, Pai, que ela precisa,
Pai, estar posicionada, Senhor, revestida da armadura de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, orando, confessando, se quebrantando num lugar de humildade, de edificação da sua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que quando vier as colisões espirituais, em nome de Jesus, que ela esteja firme, Senhor. Firme, Pai, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, abençoe, Senhor, cada mulher que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, que elas possam prosperar cada dia mais na tua presença em santidade, em graça, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridas. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.